Eu sou um motorista de caminhão. Já percorri quilômetros e quilômetros de estradas, mas nunca fiquei tão assustado quanto naquela noite. A estrada estava escura e silenciosa. O farol do meu caminhão cortava a noite como uma lâmina, iluminando apenas o asfalto à frente e as sombras das árvores que se erguem ao lado da BR-365. Atravessar o interior de Minas Gerais para o sul do país era um trabalho constante, solitário e sem grandes surpresas. Eu estava acostumado com a solidão das longas viagens, a rotina sem fim de carregar e descarregar, sempre seguindo o mesmo caminho. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu podia sentir. Estava indo de um carregamento de grãos em Uberaba, indo para o interior de São Paulo. O relógio no painel marcava 2 da madrugada. O cansaço me fazia piscar os olhos com frequência, mas eu sabia que precisava continuar. Afinal, a viagem era longa e eu tinha um prazo a cumprir. Não era raro me pegar conversando comigo mesmo para afastar a solidão. O rádio do caminhão estava desligado e o som do motor era o único companheiro naquela vastidão de nada. Havia uma parada de caminhão à frente, uma pequena e antiga estrutura, meio caída. Normalmente ela ficava vazia ou com apenas 1 ou 2 caminhões estacionados, mas eu sempre usava como uma desculpa para esticar as pernas e dar uma pausa. Sabia que aquela parada ficava entre grandes trechos de estradas desertas, um lugar que eu já conhecia bem, mas que, por alguma razão, nunca me fazia sentir confortável. Era algo sobre o local, talvez a imensidão da noite, ou a sensação de estar tão distante de qualquer lugar. Um lugar onde o tempo parecia não passar. O tipo de lugar onde você sente que está muito longe de tudo, e ninguém realmente se importa se você desaparecesse. Como eu já havia feito dezenas de vezes, virei à esquerda e entrei no pátio de terra batida da parada de caminhão. Estava vazio, como sempre, com exceção de uma luz fraca vindo de dentro da cabine do posto de gasolina. Nenhum movimento, sem qualquer sinal de vida. A única coisa que se movia era a brisa leve que soprava, agitando as folhas das árvores ao redor. Era o tipo de silêncio que só existe em locais remotos, onde não há outros sons para quebrar o vazio. Estacionei o caminhão em um canto, perto da cabine. Desliguei o motor, respirei fundo e abri a porta, sentindo o ar frio da madrugada invadir o ambiente quente do caminhão. A parada de caminhão parecia ainda mais desolada àquela hora. O lugar, que já era sombrio, agora parecia ainda mais estranho, mais afastado da realidade. Eu sabia que ali não passava muito movimento, mas o que me incomodava naquela noite era a sensação de que o posto estava diferente. O vento, que normalmente soprava forte por ali, estava quieto. Não havia o som habitual do farol de algum carro distante. O tempo parecia ter parado. Eu desci do caminhão e fui até a cabine, sem pressa. O atendente sempre parecia ser um velho rabugento, mas nunca me importei. O cheiro de café queimado e de cigarro velho sempre estava presente, como um odor peculiar daquele lugar. A luz na cabine piscava, o que não era novidade. Era uma daquelas paradas de estrada onde tudo parece estar em decadência, como se o tempo tivesse esquecido de passar ali. Eu sabia que o posto de gasolina era simples, talvez até precário, mas sempre havia algo reconfortante na monotonia daquele lugar. Foi quando ouvi um barulho, um estalo vindo do galpão atrás da cabine. Parecia o som de algo batendo, mas não era o vento, não havia vento. O som parecia ser de passos, algo pesado, algo grande. Eu me virei para o lado, tentando localizar a origem do som. Não consegui ver nada. Apenas o galpão escuro, com as portas fechadas e a luz fraca iluminando as extremidades do espaço. No começo, pensei que fosse o vento ou alguma sujeira batendo nas paredes do galpão. Mas logo notei que não havia vento. Não havia ninguém ali. Nenhuma alma viva. E ainda assim, o som continuava. Os passos ecoavam dentro daquele galpão. Um som de algo arrastando-se lentamente. Comecei a me perguntar se eu estava apenas ficando maluco. Já havia dirigido muitas horas e o cansaço começava a tomar conta de mim. Mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia explicar. Uma sensação de desconforto crescente, como se alguém ou algo estivesse me observando. A adrenalina começou a subir, me fazendo dar uma olhada rápida ao redor, tentando encontrar qualquer movimento. Eu dei alguns passos hesitantes na direção do galpão. Cada passo parecia mais pesado,
mais desconfortável. Quando comecei a me aproximar, a porta do galpão se abriu lentamente, como se fosse um convite para entrar. E foi aí que vi uma sombra se movendo dentro. Ela se contorcia de maneira estranha, como se estivesse flutuando. Meu instinto foi de correr de volta para o caminhão, mas não consegui me mexer. Havia algo de muito errado naquele lugar. A figura parecia me observar com uma intenção cruel, e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. A única coisa que consegui fazer foi dar um passo para trás. E então, a figura desapareceu na escuridão do galpão. Eu estava paralisado. Não sabia se deveria ir embora ou investigar mais. O som cessou, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E naquele momento, percebi algo terrível. Eu não estava mais sozinho. Fiquei parado por um momento, os olhos fixos na porta do galpão, esperando que a sombra reaparecesse. A escuridão parecia engolir qualquer vestígio de luz que tentava escapar da fraca iluminação do posto. O som do meu coração batendo parecia mais alto do que o próprio motor do caminhão, e uma sensação de urgência, como se algo estivesse me pressionando, tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. O galpão estava vazio agora, ou pelo menos era o que parecia. O silêncio era quase palpável, mas uma sensação estranha me dizia que não estava completamente só. O que quer que estivesse ali não era algo natural. Algo me dizia que aquele lugar, aquela parada de caminhão isolada no meio da estrada, era mais do que aparentava. Foi quando percebi algo ainda mais inquietante. A luz da cabine do posto começou a piscar de novo. Eu sabia que isso não era normal. Não era só a lâmpada com defeito. O movimento irregular das luzes estava sincronizado com o som abafado que eu começava a ouvir. Era um som baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Eu me virei rapidamente para olhar ao redor, mas não vi nada. O barulho parecia vir do fundo, do interior do galpão, e agora ele se misturava com outros sons. Um som mais baixo, quase um sussurro, que parecia se aproximar. Minha respiração ficou pesada, e comecei a sentir um formigamento nas mãos. Era como se o ar estivesse mais denso, mais quente, e mesmo com a brisa leve que ainda se fazia presente, o calor parecia insuportável. O barulho ficou mais forte. Agora parecia que alguém estava caminhando pelo galpão. Não eram apenas passos. Era o som de algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Eu podia jurar que sentia uma presença atrás de mim, algo que me observava nas sombras, esperando o momento certo para agir. Minhas mãos estavam trêmulas enquanto eu tentava ligar o rádio do caminhão, mas ele não funcionava. A luz da cabine do posto continuava a piscar, e com cada falha na iluminação, o som se tornava mais intenso. Foi então que a porta do galpão se abriu completamente, e eu vi uma figura se movendo lá dentro, contorcendo-se. Mas ao contrário da primeira vez, não era uma sombra qualquer. Não era algo que poderia ser explicado. Aquilo parecia humano, mas ao mesmo tempo, de algum modo, errado. A figura era alta, muito mais alta do que uma pessoa comum. Sua silhueta era esquelética, com membros longos e finos, e algo na maneira como se movia parecia completamente antinatural. Cada passo que dava era acompanhado por um estalo surdo, como se estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Os olhos, ou o que pareciam ser os olhos, brilhavam de um tom vermelho escuro, refletindo a pouca luz da parada de caminhão de forma hipnótica. Minha garganta se apertou e eu não conseguia mais me mexer. O medo me paralisava, e um calafrio percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Eu sabia que não podia mais ignorar aquilo. Não poderia sair dali, não depois de ter visto aquilo. Mas, ao mesmo tempo, meu corpo estava em um estado de negação, como se a mente tentasse se convencer de que aquilo não estava acontecendo. O instinto dizia para fugir, mas as pernas estavam imóveis, sem resposta. O ser continuou a se mover, mas agora parecia mais próximo. O som do seu movimento era quase ensurdecedor, mas não chegava a fazer barulho. Ele estava lá, diante de mim, e eu não sabia o que fazer. Eu olhava fixamente, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nenhuma vinha. O ser parecia flutuar acima do chão, e sua presença não era algo que poderia ser ignorado.
Foi quando uma voz baixa, quase inaudível, começou a sussurrar, como se a própria sombra estivesse falando comigo. O som não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia se originar dentro de minha cabeça, como um pensamento compartilhado. A voz falava de coisas que eu não entendia, palavras desconexas e gritos abafados, até que, com um choque, uma única frase se destacou naquilo tudo. Você sabia que nunca deveria ter parado aqui. Meu estômago virou e o suor frio percorreu meu corpo. Era como se aquela voz fosse mais do que um aviso, como se fosse uma sentença, uma condenação. A figura se aproximou mais uma vez, os olhos fixos nos meus. Eu senti a pressão no ar, uma pressão invisível, como se algo tivesse tomado conta do ambiente, deixando tudo pesado e sufocante. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? Eu não sabia, mas sabia que, de alguma forma, estava preso ali. Não havia mais caminho de volta. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, o medo me dizia para não descobrir mais nada, para não me aproximar, para simplesmente sair correndo e nunca mais olhar para trás. Mas quando fui dar um passo para me afastar, as luzes do posto se apagaram completamente, e a figura desapareceu. E então, o silêncio voltou. Eu estava em pânico. O silêncio que se seguiu àquela presença era ensurdecedor. Eu não conseguia me mover. O que quer que tivesse se mostrado no galpão não era algo que pudesse ser facilmente explicado. Era uma coisa antiga, distorcida. Algo que não deveria existir no mundo real. O ar estava denso e quente, como se uma força invisível tivesse tomado conta da parada de caminhão, controlando cada pedaço de espaço ao meu redor. Eu dei alguns passos trêmulos em direção ao meu caminhão, tentando manter a calma, mas o terror ainda me dominava. O que havia visto era um pesadelo se materializando diante dos meus olhos. Aquela figura, os olhos vermelhos, o corpo contorcido e desproporcional, parecia estar me observando, esperando o momento certo para agir. Foi quando ouvi o som novamente. Um estalo agudo, seguido por uma respiração lenta, quase abafada. Minha pele arrepiou instantaneamente, e a sensação de estar sendo seguido tomou conta de mim. Eu me virei rapidamente, meu coração batendo mais rápido a cada segundo, e foi então que eu vi. Não estava mais sozinho. A figura estava ali, parada no final do pátio, sua sombra se alongando sob a luz da lâmpada fraca. Ela estava me observando. Eu congela na hora. Não sabia o que fazer. Se corria para o caminhão ou se tentava enfrentar a situação. A sensação de medo era insuportável. Algo me dizia que essa coisa não era apenas um ser qualquer. Era uma manifestação de algum mal antigo, algo que estava ali para me levar. As luzes do posto começaram a piscar novamente, e foi quando a figura se moveu. O movimento foi rápido e fluido, como se estivesse flutuando, deslizando pela areia do pátio. Eu mal tive tempo de processar o que estava acontecendo antes de perceber que ela já estava muito mais próxima de mim. O ar ao redor ficou ainda mais denso, quase impossível de respirar. O cheiro de mofo e de algo podre se espalhou pelo ar. Eu comecei a correr para o caminhão, sentindo o coração bater descontroladamente. Meus pés arrastavam-se no chão, como se o peso daquilo que estava atrás de mim estivesse me puxando para trás. As luzes do caminhão estavam apagadas. Eu sabia que, se não conseguisse chegar até ele, estaria completamente perdido. Uma sensação de desespero tomou conta de mim enquanto meus olhos buscavam freneticamente a chave no bolso. O som dos passos não parava. Eu podia ouvir a criatura se aproximando, o som abafado de algo sendo arrastado. Quando finalmente consegui pegar a chave e ligar o caminhão, o motor não respondeu. O terror agora era absoluto. Eu estava trancado, completamente vulnerável. E o que quer que estivesse ali sabia disso. Foi então que o vidro da janela do caminhão se quebrou com um estrondo, e uma mão fina, pálida, se estendeu para dentro do veículo, quase tocando minha pele. Eu gritei, recuando instantaneamente. O ar em volta de mim estava sufocante, e a sensação de frio cortante parecia vir de dentro do meu corpo. A mão, com os dedos longos e tortos, continuava a se estender, alcançando-me, mas eu estava paralisado. Eu sabia que não podia deixar aquilo me pegar. Não poderia permitir que aquela coisa me arrastasse para dentro do inferno. Girei a chave do caminhão novamente, desta vez com força,
e o motor finalmente ronronou. A criatura parecia hesitar, como se estivesse esperando por algo. Eu não me dei ao luxo de olhar para trás. Sem pensar, acelerei o caminhão com tudo o que tinha. O veículo avançou para a estrada, ainda com os ecos de passos atrás de mim. Mas quando olhei para o espelho retrovisor, não vi nada. O galpão estava vazio. O pátio estava vazio. A criatura desapareceu na escuridão como se nunca tivesse existido. Não havia sinais de nada fora do comum. Apenas o silêncio da estrada e o som do motor do caminhão cortando o ar. Foi então que percebi o que acontecia. Eu estava sendo manipulado. Aquele lugar, aquela parada de caminhão, não era um lugar comum. Algo ali estava me testando, me deixando em suspense. E de algum modo eu sabia que aquilo não havia terminado. O terror ainda estava lá, à espreita, aguardando o momento certo para voltar. Mas por agora, a estrada à frente parecia tranquila, e eu continuei dirigindo, tentando afastar a sensação de pavor que me consumia. Cada quilômetro parecia mais pesado que o anterior, e eu sabia que nunca mais poderia olhar para aquela estrada da mesma maneira. A estrada parecia interminável. Cada quilômetro que passava, só aumentava o peso no meu peito. Eu sabia que algo estava errado. A sensação de que eu estava sendo vigiado não se dissipava. Mesmo quando o posto de gasolina desapareceu no retrovisor, eu ainda sentia a presença daquela coisa, como uma sombra, pairando sobre mim, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Minha mente estava uma confusão. O que diabos eu tinha visto ali? Eu não queria acreditar no que meus olhos haviam testemunhado, mas a imagem da figura contorcida, com aqueles olhos vermelhos brilhantes, estava gravada em minha mente. O som abafado dos seus passos ainda ressoava na minha cabeça, e a sensação de frio que tomou conta de mim dentro do caminhão nunca desapareceu. À medida que dirigia tentando afastar a sensação de pânico, uma estranha calmaria tomou conta de mim. A estrada estava vazia, silenciosa, como se o mundo tivesse parado de girar. A noite estava quieta demais, e foi nesse silêncio inquietante que o som começou. Primeiro, foi um sussurro, algo fraco, quase imperceptível, que parecia vir do fundo do caminhão. Eu hesitei, pensando que poderia ser apenas minha imaginação. Mas não era. O sussurro aumentou, vindo do banco de trás. Eu olhei para o espelho, tentando ver algo, mas não havia ninguém lá. Eu estava sozinho no caminhão. Mas mesmo assim, o sussurro persistia. Volte. A voz sussurrou, quase como um pedido. Meu coração parou por um segundo. A palavra ecoou na minha cabeça e eu não sabia o que pensar. Era a mesma voz que eu tinha ouvido no galpão, a mesma que parecia ter se originado dentro de minha mente. Era como se algo tivesse sido invocado dentro de mim, como se aquele ser, aquela presença, estivesse se comunicando diretamente comigo. Eu olhei novamente para os espelhos, mas não havia nada. O som continuava, agora mais claro, como se alguém estivesse sussurrando diretamente ao meu ouvido. Eu não podia mais ignorar isso. O terror que havia sentido na parada de caminhão voltou com força total. A estrada à minha frente, que antes parecia segura, agora parecia um labirinto sem saída. Eu não sabia se estava fugindo ou se estava sendo atraído para mais uma armadilha. Foi quando as luzes do caminhão começaram a falhar. A cada piscada, o mundo à minha volta parecia distorcer, como se a realidade estivesse se desintegrando. O farol iluminava o nada, a estrada se esticando à frente, mas a sensação de estar preso em um pesadelo só aumentava. Eu tentei acelerar, mas o caminhão parecia estar ficando mais lento, como se algo estivesse segurando ele. Eu olhei para o painel, tentando controlar minha respiração. O relógio estava marcando 3h15, mas havia algo de errado com o tempo. Como se o tempo não estivesse passando da mesma forma. Eu olhei para os lados, e foi quando notei algo estranho. As árvores ao longo da estrada não se moviam. Não havia vento, mas não era só isso. As árvores estavam paradas, mortas. A sensação de desconforto aumentava, e minha mente estava à beira de um colapso. O que estava acontecendo? Porque tudo parecia estar se distorcendo ao meu redor. Foi então que, ao olhar para o retrovisor, vi algo que me fez o sangue congelar.
Uma figura estava me seguindo. Não era a mesma sombra que eu vira na parada de caminhão. Esta era diferente. Eu podia ver claramente a silhueta de algo se aproximando a uma velocidade impossível, correndo atrás do meu caminhão. O ser parecia ser uma massa escura, uma forma que distorcia a luz ao seu redor. Não havia olhos, não havia rosto, apenas uma presença aterradora. Eu acelerei, desesperado para fugir, mas a figura não diminuía de tamanho. Pelo contrário, parecia estar se aproximando cada vez mais. A cada segundo, o ser ficava mais claro no retrovisor. Eu podia ouvir um barulho estranho, como um suspiro, mas era pesado, carregado de um mal indescritível. O vento, que antes estava calmo, se levantou de repente, e com ele, a escuridão pareceu engolir tudo. Eu não via mais a estrada à minha frente, só o retrovisor, onde a figura parecia se aproximar cada vez mais rápido. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que mais poderia acontecer. Foi quando, com um grito de pavor, eu olhei para a frente novamente e percebi algo ainda mais horrível. A estrada havia desaparecido. Não havia mais asfalto à minha frente. O que antes parecia ser uma longa estrada escura agora era um abismo sem fim, um precipício que me chamava. Em pânico, girei o volante, tentando desviar, mas o caminhão não reagia. Estava como se eu estivesse preso em uma dimensão paralela, onde a realidade não seguia as regras normais. O ser, que antes estava atrás de mim, agora estava à minha frente, uma figura monstruosa e contorcida que parecia me engolir. No último momento, antes de qualquer coisa acontecer, o caminhão parou. O som cessou. O silêncio voltou. Eu estava de volta à estrada. Eu não sabia mais o que pensar. O caminhão estava parado no meio da estrada e tudo parecia quieto demais. Eu olhei pela janela, tentando encontrar algum sinal de vida, alguma resposta para o que estava acontecendo, mas o que eu vi foi ainda mais aterrador. A estrada continuava ali, intacta, mas a sensação de estar preso em um pesadelo não me deixou. O que quer que tivesse me seguido, o que quer que tivesse me assombrado na parada de caminhão, agora estava mais forte. Eu podia sentir como se aquela entidade estivesse se aproximando de mim, me cercando, pronta para me consumir. O ar estava mais denso, quase impossível de respirar, e eu senti uma pressão crescente em meu peito, como se a estrada estivesse me esmagando. Foi quando eu ouvi o barulho. Não era um som qualquer. Era um som de passos, mas não os passos de um ser humano. Era algo pesado, algo que vinha de dentro do próprio caminhão. Eu girei a chave da ignição, tentando ligar o motor, mas nada aconteceu. O caminhão estava completamente parado, como se tivesse sido desconectado do resto do mundo. A tensão estava insuportável. O silêncio ao meu redor era mais aterrador do que qualquer som. O medo se intensificava a cada segundo, e eu não sabia mais o que fazer. Foi quando o barulho se intensificou, e eu senti como se a própria cabine estivesse se movendo. A sensação de claustrofobia se agravou, e eu sabia que não podia mais ficar ali. Eu respirei fundo e decidi agir. Com um esforço, consegui abrir a porta do caminhão e dar um passo para fora. A estrada parecia infinita, o asfalto estendendo-se à minha frente como um caminho sem fim. Eu sabia que a única opção era sair dali. Mas assim que dei o primeiro passo, algo estranho aconteceu. O céu, que antes estava claro e estrelado, agora estava coberto por nuvens escuras e ameaçadoras. O vento, que antes estava calmo, agora soprou com força, como se estivesse me empurrando para trás. Fui tomado por uma sensação de desesperança, como se as forças que me cercavam estivessem me impedindo de escapar. Eu olhei para o caminhão, que parecia ter se transformado em uma prisão. As sombras ao redor se estendiam, como se estivessem vivas, se contorcendo e se esticando para me alcançar. Eu sabia que estava sendo caçado, mas o pior de tudo era que não sabia o que estava caçando. O ser, a presença que me perseguia, estava mais perto agora. Eu podia sentir, mas o que mais me aterrorizava era a sensação de que ele não era um ser físico. Ele era uma força, algo que ultrapassava o entendimento humano, algo que estava em todos os lugares, em cada sombra, em cada respiração que eu dava. Estava em minha mente, me controlando, me forçando a fazer escolhas erradas, a tomar decisões que me levariam ainda mais fundo na escuridão.
Eu comecei a correr, desesperado. O som dos meus passos ecoava pela estrada, mas por mais rápido que eu corresse, a sensação de que estava sendo seguido não ia embora. As sombras pareciam se mover com meu corpo, acompanhando meus movimentos, se ajustando a cada curva que eu dava. Eu olhei para os lados, tentando ver alguma coisa, mas tudo o que encontrei foi uma neblina espessa, como se o mundo ao meu redor estivesse se dissolvendo. Eu parei, ofegante, e me virei para olhar para trás. Não havia nada, apenas a estrada vazia e o som de minha própria respiração. Mas então, a sensação voltou. Aquela presença, aquela força invisível, estava ali, me cercando. Eu sabia que não havia escapatória. O que quer que fosse, estava me arrastando para um lugar de onde eu nunca mais sairia. Foi quando eu ouvi um grito. Não era um grito humano, era algo profundo. Algo que vinha de dentro da terra, de dentro do próprio chão. Eu olhei para o fundo da estrada e vi uma sombra se movendo rapidamente, crescendo em direção a mim. Ela era enorme, uma massa de escuridão pura, com formas que se contorciam e se esticavam de maneira impossível. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. O medo me paralisou, me deixando impotente diante daquela força. O ser estava agora a poucos metros de mim, sua presença esmagadora tomando conta de tudo ao redor. Eu tentei gritar, mas não consegui. A escuridão engoliu minha voz, e eu estava totalmente à mercê daquilo que me perseguia. Então, de repente, algo aconteceu. Uma luz surgiu à distância, fraca, mas visível. Era uma luz quente, reconfortante, que parecia chamar por mim. Eu não sabia o que era, mas algo dentro de mim me disse que era a minha única chance de escapar. Com o pouco de energia que me restava, comecei a correr em direção à luz, sentindo a presença do ser atrás de mim. Ele estava mais perto do que nunca, e eu sabia que estava prestes a ser alcançado. Mas então, como se fosse um milagre, eu alcancei a luz. Ela se intensificou, preenchendo a estrada com uma luminosidade cegante. E quando a escuridão tentou me engolir, a luz se expandiu, como se estivesse me protegendo, afastando o mal. Eu estava seguro, por enquanto. A luz parecia me envolver, acolhendo-me como um refúgio temporário. Mas algo me dizia que não seria o suficiente. Eu estava exausto, mas não podia parar. Sabia que aquele brilho suave à minha frente era uma ilusão. Uma armadilha disfarçada de salvação. A sensação de que a entidade ainda estava por perto não me deixava. E por mais que a luz fosse forte, eu sentia uma força escura querendo me puxar para dentro dela. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que ainda dominava minha mente. A cada passo em direção à luz, o chão parecia desmoronar sob meus pés. O medo me cegava, fazia minha mente vacilar entre a lógica e o desespero, mas algo me dizia que a única maneira de realmente escapar era enfrentar o que me perseguia. Eu parei de correr. O que havia acontecido nas últimas horas? O que estava acontecendo comigo? O medo era tão grande, tão incontrolável, que eu estava me perguntando se ainda estava em meu corpo, se eu ainda estava vivo. A cada respiração, a cada batimento cardíaco, sentia como se a própria essência de quem eu era estivesse sendo retirada, esvaziada por uma força invisível. Foi quando a escuridão à minha volta começou a se mover novamente. Não era mais uma simples sombra. Era como se as próprias trevas estivessem tomando forma, se esticando para me cercar. A luz à minha frente piscava agora, vacilando como uma chama de vela prestes a se apagar. A coisa que eu havia visto antes, aquela figura estranha, contorcida, com olhos vermelhos, apareceu novamente, surgindo da neblina e da escuridão. Ela não estava mais a uma distância segura. Não havia mais lugar para correr. A criatura estava bem na minha frente, seus olhos brilhando de um vermelho profundo, quase hipnótico. Ela flutuava, movendo-se com uma rapidez impossível, e eu só conseguia ficar parado, paralisado de medo. Era uma entidade que parecia misturar as sombras com a carne, uma forma distorcida de ser humano, com braços longos e finos, dedos que se curvavam de maneira grotesca, como se a própria realidade estivesse se rasgando ao redor dela. A criatura abriu a boca. Não havia dentes,
Apenas uma escuridão infinita dentro de sua garganta, algo que me puxava de volta para aquele lugar de desespero. O ar parecia se distorcer e o som de sua voz ecoou em minha mente. Não era uma voz humana. Era um sussurro profundo, uma fala que parecia vir de outro tempo, de um lugar além da compreensão. Você não pode fugir, a voz sibilou. Você já fez sua escolha. Eu senti como se minha alma estivesse sendo arrastada para dentro dela, como se não houvesse mais controle. Meu corpo estava em chamas, mas não era dor física. Era algo pior, algo psicológico, uma sensação de ser consumido pela própria escuridão. Mas naquele momento, uma imagem apareceu na minha mente. Uma lembrança. A imagem da estrada vazia, do galpão escuro, do som que eu ouvi quando vi a figura pela primeira vez. Algo dentro de mim se iluminou. Eu sabia o que precisava fazer. Eu tinha que confrontar o medo, encarar o que estava me perseguindo de frente. Com um esforço tremendo, eu tomei o controle do meu corpo, mesmo sabendo que isso poderia ser o meu fim. Eu gritei, não por medo, mas por uma necessidade visceral de recusar ser consumido. Você não vai me pegar. Eu não sabia se estava falando para a criatura ou para mim mesmo, mas naquele momento, eu percebi que não seria mais uma vítima passiva. A entidade avançou, seus braços se esticando, e como um movimento automático, eu fui para trás, caindo no chão. O que eu vi depois foi algo que jamais poderei explicar completamente. A criatura se projetou para cima, sua boca se abriu em uma largura impossível, e uma onda de escuridão tomou o lugar. Mas então, algo aconteceu. A luz que eu tinha visto anteriormente, a luz que parecia uma ilusão, se intensificou. A luz não era apenas uma salvação, mas uma arma. A entidade hesitou, como se fosse queimada pela luz. Ela começou a se contorcer, se retorcendo como se estivesse lutando contra algo invisível. Eu sabia que tinha que agir rápido. Com todas as forças que me restavam, eu levantei e corri em direção à luz, para onde ela era mais forte. A entidade, agora desesperada, tentou me alcançar. Mas cada vez que ela se aproximava, a luz aumentava, repelindo-a de volta para a escuridão. Foi um confronto brutal, como se o próprio universo estivesse lutando contra a entidade para me proteger. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que estava tendo uma última chance. Aos poucos, a figura desapareceu, sendo dissolvida pela luz intensa. A presença do mal foi se dissipando, e eu caí de joelhos, exausto e tremendo. O silêncio voltou, mas algo tinha mudado. O ar parecia mais leve, como se a pressão que eu sentia tivesse finalmente sumido. Eu estava de volta à estrada, mas não era mais a mesma estrada. Eu havia enfrentado a escuridão, e agora eu sabia que estava livre, ou pelo menos eu achava que estava. Eu estava respirando profundamente, tentando processar o que acabara de acontecer. O que quer que fosse aquela coisa, aquela entidade, eu a havia enfrentado e vencido, ou assim eu pensava. As luzes do caminhão finalmente voltaram a funcionar, e o motor ronronou suavemente, como se estivesse aceitando que a batalha havia terminado. O silêncio que tomava a estrada agora parecia mais natural, menos opressor. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez, sentindo a necessidade de garantir que estava realmente sozinho. Nada. A estrada estava vazia, a neblina havia se dissipado, e eu não via mais a sombra que me assombrara. Mesmo com a adrenalina começando a desaparecer, algo ainda me incomodava profundamente. Aquela sensação de que não estava completamente livre não me abandonava. A estrada à minha frente parecia infinita, e por um momento, eu até pensei que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas o terror que eu senti no fundo da alma não podia ser apenas fruto da minha mente cansada. Eu sabia o que eu tinha visto, o que eu tinha enfrentado. Mas à medida que o caminhão avançava, me afastando daquele lugar amaldiçoado, comecei a questionar. Será que realmente me livrei daquela coisa? Ou teria ela me deixado ir apenas para me observar de longe, esperando o momento certo de voltar? Foi quando algo estranho aconteceu. Eu vi à distância o posto de gasolina, a parada onde tudo havia começado. Eu sabia que já tinha passado por esse ponto, mas, ao olhar para o painel, percebi que o relógio marcava 3h45. Eu me senti um pouco tonto.
como se o tempo tivesse parado de novo. Eu passei pelo posto, mas algo estava diferente. As luzes piscavam, como antes, mas agora a sensação de familiaridade não me parecia reconfortante. Havia algo de errado, como se eu tivesse retornado a um lugar que já havia deixado para trás. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez e vi o que me fez parar o caminhão bruscamente. A estrada estava vazia, mas algo estava lá. A sombra que eu pensava ter destruído estava de volta, agora flutuando à minha frente. Uma figura escura e monstruosa, com os olhos vermelhos brilhando como dois faróis. Ela estava em pé no meio da estrada, olhando fixamente para mim. Mas desta vez não estava mais correndo atrás de mim. Não, desta vez ela estava esperando. O medo voltou, mais intenso do que antes. Eu sabia que não estava mais escapando. Era como se aquela entidade estivesse brincando comigo, me fazendo acreditar que tudo estava terminado, quando na verdade eu nunca havia saído do jogo. Eu acelerei o caminhão, tentando passar rapidamente, mas o ser não se moveu. Fiquei observando pelo retrovisor e vi que ele não estava mais na estrada. Em vez disso, estava em cima do caminhão, flutuando lentamente acima de mim. O reflexo de seus olhos vermelhos me atingiu diretamente pelo espelho retrovisor. Eu sabia que a entidade não queria me matar, pelo menos não ainda. Ela queria algo pior, queria me ver em desespero, queria me torturar, me fazer acreditar que eu não estava seguro, que nunca estaria. Em pânico, eu parei o caminhão de novo, agora completamente paralisado pela sensação de que a escuridão estava me engolindo mais uma vez. Mas quando olhei para o retrovisor, a sombra havia desaparecido. O caminhão estava parado em meio à estrada, sem sinais de perigo imediato. Respirei fundo e olhei mais uma vez para o painel. O relógio mostrava 3h45. Eu estava preso no mesmo tempo, no mesmo lugar, revivendo os mesmos eventos, como se a estrada fosse uma prisão, e eu, seu único prisioneiro. Foi então que percebi a verdade. A entidade não era apenas uma força maligna que me perseguia. Ela era algo mais profundo, mais complexo. A estrada, o galpão, o caminhão, tudo aquilo fazia parte de um ciclo sem fim, e eu era apenas mais uma vítima do terror que aquela entidade alimentava. Quando olhei novamente para o retrovisor, ela estava lá novamente, mais próxima do que nunca, e desta vez eu sabia que não havia mais saída. O terror não acabaria, e eu nunca mais escaparia dessa estrada.